paz, tudo bom? Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta. Você sabia que toda vez que você tem relação sexual fora do casamento, isso não é só prazer, isso não é só emoção, isso é um pacto espiritual que é feito lá no mundo espiritual, é uma aliança espiritual que acontece entre você e essa pessoa? Você sabia disso? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre pactos emocionais, ligaduras de almas, né? E a gente vai no final, nós vamos fazer uma oração de renúncia e eu declaro em nome de Jesus que você vai ser liberto hoje para a honra e glória dele. Você vai ser liberto desses pactos, dessas falas, dessas alianças feitas no teu passado, em nome de Jesus. E o Senhor vai te trazer uma nova vida e você vai entender, nós vamos entender juntos o que é tudo isso, né? O que acontece no mundo espiritual, né? Por que às vezes algumas lembranças vêm, nos atormentam, algumas lembranças de coisas, pessoas, situações do passado, você vai entender isso. Você vai entender alguns sentimentos que você tem, por que algumas pessoas, elas marcaram tão forte a tua vida no sentido de você não conseguir esquecê-las. Você vai entender tudo isso hoje nesse vídeo. Fica aqui, eu tenho certeza que o Senhor tem um tempo especial para sua vida, né? Nós estamos aí, quem é da nossa igreja, a gente está num tempo de cura e libertação essa semana. Amanhã começa o nosso seminário de cura e libertação e vai ser um tempo precioso. Então, para quem já vai fazer o seminário amanhã, nós vamos começar hoje fazendo esse desligamento de almas, né? Primeiro eu vou te dar as explicações por que isso acontece. Depois, no final, a gente vai fazer essa oração de renúncia. Eu tenho certeza que o Senhor vai mudar a tua história. Esse vai ser o primeiro passo para uma grande virada de chave que vai haver na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, vamos começar fazendo recapitulando um pouquinho sobre nós mesmos, o que aconteceu na nossa vida, para você entender o contexto, né? Quantas pessoas a gente já se sente presos, né? Ligados a pessoas do passado que você nem quer mais. Conscientemente você não quer, mas lembranças, emoções, coisas do passado sempre vêm à tona, né? Aí você fala, não, mas eu não quero mais isso. Eu já atendi muitas pessoas que falavam assim, nossa, eu sempre tenho sonhos românticos ou sexuais com um ex X e Y meu. E depois que a gente foi analisar todo esse contexto dessa pessoa e a gente foi fazer, depois que nós fizemos a oração de renúncia, ela parou de sonhar com a pessoa e inclusive a vida sexual dela com o marido melhorou drasticamente. Por quê? Antes não tinha uma ligação tão forte assim com o marido, porque ela estava ligada a parceiros sexuais que teve antes do casamento, antes de conhecer a Jesus, antes de levar uma vida como a Bíblia nos ensina, né? Então, às vezes muitas pessoas, a gente não entende, né? Quando você está vivendo a tua juventude, até antes de casar, e aparecem algumas pessoas na nossa vida e essas pessoas marcam a nossa história. Com você também aconteceu isso? Pessoas que marcaram a tua história de um jeito que você fala, depois que passa o tempo, você fala assim, mas por que essa pessoa me marcou tanto? Por que eu sofri tanto? Por que eu me permiti tanto? Né? Não tem coisas que a gente faz que a gente permite a pessoa pisar na gente num nível e na hora você não entende o que está acontecendo, na hora você não pensa naquilo, você só faz, você fica reativo, né? Eu fico analisando, né? E às vezes eu penso e olhando para algumas pessoas que às vezes falam que, nossa, eu sou bem resolvida, ou eu sou super calma. Às vezes a gente fala isso, né? Tem pessoas que autodenominam, né? Eu sou muito calma, outras dizem eu sou muito emocional, outras dizem eu sou muito feliz, outras dizem eu sou muito espontânea, mas sabe como que você sabe o que você é de verdade, onde está a tua identidade de verdade? Vai ser no momento onde alguém fala alguma coisa que você não gosta, faz alguma coisa que você não gosta. A forma que você reage a isso é a forma que vai definir quem você é de verdade, porque todo o resto é planejado, né? Esses dias eu estava vendo uma psicanalista falando e ela falou exatamente isso. Ela falou, gente, as nossas ações, elas são planejadas por nós, consciente ou inconscientemente. Nós planejamos quando nós vamos encontrar com uma pessoa, quando nós vamos conversar com alguém, quando nós vamos na igreja, quando nós vamos
para uma festa, ou no contexto familiar, tudo aquilo, mesmo que seja inconsciente, o teu cérebro planejou. Agora, quando uma pessoa te ataca, a forma que você reage, o teu cérebro não está preparado para aquilo. Então, ele vai reagir. A forma que você reage é aquilo que você é. Então, se você... eu sou uma pessoa muito calma, mas quando você reage, você é agressiva, então você não é calma, você é extremamente agressiva. Então, você precisa tratar isso. E, às vezes, essas reações que nós temos, essas rompantes, não é, às vezes, o que somos. É fragmentos de pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram marcas em nós. Por exemplo, você vai entender no decorrer desse vídeo que cada relação sexual que a gente tem com pessoas fora do casamento ou dentro do casamento também, quando eu tenho uma relação sexual com meu marido, eu me ligo com a alma dele, eu me ligo espiritualmente à alma dele, nós ficamos mais ligados, né? E isso é bênção, porque nós estamos dentro da bênção da aliança do casamento. Mas quando eu faço isso fora da bênção do casamento, eu vou me conectando a pessoas. Então eu me conecto hoje com uma, amanhã com outra, e depois com outra, e depois com outra, e fragmentos dessas pessoas vai ficando em mim. E às vezes, esses fragmentos são de agressividade. Às vezes são fragmentos de rejeição, às vezes são fragmentos de manipulação, de espíritos manipuladores, espíritos jezabélicos, às vezes de fragmentos de pessoas altamente depressivas, com síndrome de pânico, com tantas patologias que hoje a psicologia trata e cuida, e a psiquiatria também, mas que vieram, a sua raiz, hoje essas patologias são reais, existem na vida da pessoa, mas a raiz dela veio de fragmentos de alma, e é isso que a gente vai entender, amém? Começando, vamos ler em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16 e 17. 1 Coríntios, capítulo 6, 16 e 17, diz assim: ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Então, veja bem, vamos dar uma pausa aqui. Aquele uma só carne que a gente aprendeu em todas as igrejas, e na hora do casamento, quando a gente sabe que quando você casa com a pessoa, você torna-se uma só carne com ela, não se dá pelo fato do casamento, do evento ou do papel, não, se dá em função da junção sexual, da conexão carnal e sexual que temos com o marido, entendeu? Então, ou com o parceiro. Então, essa uma só carne se dá no ato sexual. Então, o casamento em si, espiritualmente falando, se dá no ato sexual. É lógico que a gente tem que casar no civil bonitinho, né? Tem que ter a bênção de espiritual, de um líder espiritual ali. Você não precisa fazer uma festa gigantesca, como eu fiz e me arrependo muito por isso. Meu marido na época falava assim: mas por que a gente, em vez de gastar esse dinheiro, foi um dinheiro bem significativo na época, em vez de a gente gastar esse dinheiro, por que nós não vamos viajar? E eu falava, não, eu tinha aquela coisa romântica, sabe? Eu não sei se era romântico ou se eu queria, sei lá, provar alguma coisa pra mim ou pros outros, sei lá o que era. Mas eu queria festa, eu queria aquela coisa, né? E tem muitas mulheres hoje que falam, não, eu quero estar de noiva. Mas isso é uma situação que, gente, às vezes você gasta um dinheiro gigantesco para estar de noiva. E às vezes você criaria memórias muito mais efetivas se você tivesse, sei lá, feito outra coisa interessante com esse dinheiro, né? Na época a gente não se endividou por causa disso, mas tem gente que se endivida. Então eu te dou um conselho aqui: você vai casar, não se endivida por festa não. Isso aí é um conceito que colocaram na nossa cabeça, que para existir beleza no casamento a gente precisa ter festa. De forma alguma. A beleza no casamento se dá, a coisa toda linda vai acontecer se Deus estiver nesse casamento e se vocês for uma pessoa obediente a Deus. Todo o resto é resto, gente. Então, às vezes a gente fica preso a essas lembranças e emoções, né? Por causa dessas memórias de alma. Pessoas que passaram pela nossa vida. O sexo não é apenas um ato sexual, ele é um pacto espiritual, entendeu? Então, pessoas que eu tive relação... E deixa uma coisa eu explicar aqui. A relação sexual, às vezes você pode estar pensando que se dá apenas na penetração. E não é. Todo aquele contexto de preliminar, de ativação, de
de toque, de todas as coisas, isso já é o ato sexual em si, tá? Então, às vezes, a pessoa, quando eu era criança, criança não, eu já era adolescente, e eu cresci no berço evangélico, então tinha essa coisa do casar virgem, né? E tinha algumas pessoas que, pasmem, elas tinham contatos sexuais com parceiros, né? Eu tô falando de pessoas da escola e do meu contexto, às vezes, que não era necessariamente da igreja, mas que tinha contato comigo e falava isso, né? Que ela não deixava ter a penetração porque ela precisava casar virgem, mas todo o resto ela fazia. E na época eu não tinha entendimento, falava, nossa, né? Mas hoje eu entendo que elas estavam fazendo sexo do mesmo jeito, elas só não tinham penetração, né? Então, o casamento foi criado por Deus. Quando ele falou lá em Gênesis 6 que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher, ele estava falando de um pacto. Então, de novo eu falo, essa uma só carne aqui, quando nós lemos, né, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, que diz que o homem que se junta a uma prostituta, faz-se um com ela, é justamente isso. É esse ato, né, de tornar-se uma, é a mesma coisa que Deus estava falando em Gênesis 6, entende? Então, quando nós quebramos esses pactos, né, fazemos essas alianças, né, por quebras de princípios, por desobediências, nós fazemos um pacto espiritual, né, a qual vai refletir na nossa vida, mas ao passo que a gente se volta para Jesus, quebra esses pactos e começa a andar em obediência, você cria e vai fortalecendo o teu pacto com Jesus. Então, a tua vida espiritual vai ficando mais densa, vai ficando mais forte. Tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo orar, eu não consigo... É lógico, tem a questão da disciplina, tem várias coisas, mas às vezes ligaduras de alma que está impedindo essa pessoa, porque às vezes a pessoa, por exemplo, vou te dar um exemplo, você teve um relacionamento com a pessoa lá no passado e essa pessoa participava, por exemplo, de uma religião de matriz africana, sei lá, Umbanda, ou um candomblé, ou, sei lá, magia negra, ou bruxaria, enfim, a pessoa ela participava de algum culto, um culto destinado ao ocultismo, né? Você se relacionou com essa pessoa sexualmente, ou seja, vocês trocaram alma, ou seja, tudo o que você tinha, a parte da tua alma foi fragmentada e foi passado parte para ela e parte dela passou para você. Então, as entidades que estavam nela, os pactos que ela fez lá no terreiro, que ela fez, não tem nada a ver com o negócio, os pactos que ela fez, o contato que ela teve com as entidades, agora passa automaticamente para você. Aí você aceita Jesus, vem para a igreja e não consegue se solidificar no evangelho, você não consegue ir mais profundo em Deus, porque você está cheio de fragmentos de outras coisas na sua vida, entendeu? É isso. Então, todo pacto que nós fazemos, que não é com Jesus, cria em nós um cativeiro, vai nos colocar numa prisão. Então, é importante a gente saber, olha só que interessante que eu quero que vocês saibam, presta atenção nisso. Às vezes você está numa relação amorosa, né, com alguém, e agora eu não estou falando mais de sexo, estou falando de relação amorosa, e você fala muita coisa. Por exemplo, eu não consigo viver sem você, ou você é a razão da minha vida, ou se você me deixar eu não vou ser feliz, ou a minha vida acaba se você me deixar. Sabe aquelas coisas? Você é o amor da minha vida, você é minha vida, sabe aquelas coisas que a gente fala achando que está fazendo uma declaração de amor? Na verdade, olha para você ver, e eu quero que você preste atenção. Você já sabe que a nossa fala é a nossa assinatura espiritual. Quando você fala para uma pessoa, se você me deixar, eu não serei mais feliz, você está escrevendo no mundo espiritual uma sentença. Entende? E essa sentença volta para você, porque não é que sempre volta. Porque Satanás ele não é onipresente, onisciente e nem onipotente. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor esperando a quem possa tragar. Então, se você dá uma bobeira dessa, falando coisas que você não deveria, ele pode usar essa fala que você teve para criar uma sentença contra a sua vida. Então, são pessoas que têm tudo, mas elas não conseguem ser felizes. Elas têm um relacionamento bom, um marido bom, mas ela está sobre o pacto
de sentenças que ela falou para outras pessoas. Pessoas que ela falou assim, olha, se você for embora, eu nunca mais vou ser feliz. Aí a pessoa foi embora. Você sofreu. Depois se reergueu, encontrou outra pessoa, casou e agora você não consegue ser feliz no casamento. Por quê? Então é essas palavras que a gente vai quebrar hoje, em nome de Jesus, amém? Então, essas sentenças, essas falas, elas são muito poderosas, tá? E, inclusive, elas vão impactar a nossa vida e a vida dos nossos descendentes, dos filhos. Por exemplo, às vezes a pessoa teve um relacionamento com uma pessoa agressiva, né? Vamos lá, mulheres que tiveram contato com alguém mais agressivo, né? Agressivo fisicamente mesmo. E ela falou para essa pessoa, você é a minha vida, eu, sei lá, ela teve relação sexual e ela ainda falou coisas. Muito bem. Ela viu que essa relação não era boa, enfim, por qualquer motivo, saiu e agora ela casou, ou ela casou com essa pessoa mesmo, e agora ela tem filhos. E agora esses filhos estão mostrando as mesmas reações e comportamentos dessa pessoa. Então, por exemplo, uma criança que... É lógico que criança, gente, eu não tô aqui generalizando, tá? Tem fases das crianças que eles ficam mais agressivinhos mesmo. Mas por quê? Toda vez que você tiver numa fase do seu filho que ele estiver bem agressivo, lógico que você vai orar, lógico que você vai impor as mãos sobre o seu filho. Primeiramente, busque a ajuda espiritual. Mas pode ser também que seu filho esteja buscando limites. Pode ser que seu filho esteja buscando amor, que você não está dando atenção, palavras de validação ou limites. Porque tem muita mãe e muito pai permissivo que acha que permissão é declaração de amor. Não é. Aí o filho fica totalmente agressivo e daí ele acha que o filho é rebelde. Não, o filho só está procurando um pai e uma mãe que coloque ele no lugar dele. Porque é isso que a criança quer. A criança quer limite, ela clama por limite, entendeu? Então... Agora, a gente está falando do mundo espiritual. Então, imagina que aconteceu isso e agora seu filho está tendo essas reações. E eu não estou dizendo que é por isso. Veja bem, eu não estou dizendo aqui... Eu estou trazendo um estudo para você abrir a tua mente. Eu não estou falando... Eu não estou sendo taxativa, porque cada vida de cada pessoa que está me assistindo tem várias situações, vários atenuantes e vários agravantes. Então você tem que analisar a sua vida, porque de repente a tua vida o teu filho está assim por causa de um trauma, então você precisa tratar esse trauma dele, né? Às vezes mas você não pode tirar dessa equação esse fator sexual de fragmentação de alma que veio lá de trás, entendeu? Então, se você teve relacionamento com alguém, né? Quando a gente tem esse relacionamento, a gente deixa parte da gente nesse alguém e pega parte desse alguém e leva com a gente, né? Então, o que acontece no mundo espiritual? Troca de essências. O que é isso, Elisandra? Quando você tem a relação sexual, você tem troca de essência. O que é isso? Essência é base, né? Então, emoções. Às vezes, pessoas que, como eu falei, agressivas, outras emotivas, outras depressivas. Você está trocando com essa pessoa, né? No mundo espiritual, está tendo uma troca ali, te dou um pouquinho do meu, você dá um pouquinho do seu. Aí você pega a agressividade dessa pessoa, né? Ou você pega a parte depressiva dessa pessoa, ou você pega a parte feia, de caráter errado dessa pessoa, sei lá. Mas não importa o que você está pegando, o que importa é você está pegando, né? Traumas, às vezes a pessoa tem traumas, por exemplo, você nunca foi abusada, sexualmente falando, e a pessoa tem relação sexual. Acontece que o trauma dela pode passar para você, entendeu? E daí você vai vivendo traumas, dores e problemas que você nem precisava viver, né? Como eu falei, dores, espíritos opressores. Gente, espírito opressor passa muito na relação sexual, demais, né? Abertura de brechas que são o chamariz para o inimigo entrar na nossa vida. Então, quando você abre uma brecha, o inimigo vem, Satanás vem, né? E ele vai implantar o quê? Tudo que há de mal nele, que é luxúria, prostituição, fornicação, adultério, desejos inapropriados, vontades inapropriadas, coisas que geralmente nem são suas. Às vezes tá vindo desses parceiros e parceiras que você teve, entende? Essa fragmentação de alma, ela ataca diretamente a identidade da pessoa, entendeu? Ela rouba, porque vamos lá, se eu tenho, eu tô aqui, eu tô inteira, mas se eu deixo eu vou deixando partes do meu corpo, né, em lugares,
eu vou chegar em um determinado ponto da minha vida onde eu vou estar totalmente descaracterizada. E é isso que Satanás quer, que você não seja e você não tenha identidade. Uma vez sem identidade, qualquer caminho que você vai é caminho, entendeu? Porque você não sabe o seu destino. Então, qualquer lugar que você vai, poxa, pode ser aqui, ai, deu errado, ai, pode ser aqui, ai, deu errado de novo. E nisso você vai acumulando fracassos e derrotas. Por quê? Você não tem identidade, não sabe nem que você é direito, né? Quais são os danos reais, né, na vida da pessoa? Como eu falei, aí depende da relação e do tipo de pessoa que você se relacionou. Pode ser doenças emocionais, pode ser doenças físicas até, porque às vezes a doença física, eu já tratei de pessoas, gente, que ela tinha doenças físicas que depois que fez cura e libertação, que aceitou Jesus, que deixou Jesus ser real na vida dela de verdade, ela foi curada, aquelas sintomas físicos sumiram. Entendeu? Então, sim, problemas de ordem espiritual se manifestam também no físico, né? Lembranças, espíritos atormentadores, né? Bloqueios de oração. Tem tantas pessoas que se sentem bloqueadas nas suas orações, não consegue, não vê oração respondida, né? Dificuldade de avançar no ministério, se você é cristão e tem um chamado ministerial, né? Outras pessoas, por esse fragmento de alma, tem compulsões sexuais, pessoas que são compulsivas sexualmente, elas querem muito. Gente, e eu sempre falo, vamos lá, deixa eu pegar aqui uma régua para eu exemplificar melhor. Eu tô aqui com uma régua, isso aqui é uma régua. Essa régua tem duas extremidades, essa extremidade e essa extremidade. Tudo que vai de uma extremidade à outra é um problema. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho frigidez sexual, eu não tenho vontade nenhuma de ter relação sexual com meu marido, é um problema. É um problema para você, é um problema para ele, é um problema para o seu casamento, é um problema para sua vida espiritual, porque a Bíblia diz que o ato sexual, ele é lícito, Deus fez para isso, né? Para a gente ter essa ligação um com o outro, né? Justamente na troca de alma. Se eu não tenho isso, eu não tenho afinidade com esse parceiro de vida, com esse marido que eu escolhi para minha vida. Se eu não tenho relação sexual com ele, a minha vida vai ficando cada vez mais desconecta dele. Então, por isso que muitas vezes fala assim, ele não tem nada a ver comigo, eu quero separar porque ele... Lógico, como que tá a sua vida sexual? E às vezes eu pergunto para as pessoas, como que anda a vida sexual? Mais ou menos. Gente, tem gente que fala que tá boa, não tá boa. Às vezes o negócio tá muito... Tem relação sexual 1, 2, 3 vezes por mês. Então isso aí não é normal. O certo é você ter pelo menos umas 2 vezes na semana. Pelo menos, né? Porque você não se alimenta uma vez no mês, se alimenta seu corpinho. Então por que se você como pessoa, você come, né? Você tem alimentos variados com vários tipos de... Você tem que se alimentar sempre para você estar vivo, com saúde e bem nutrido e com energia. Por que você, se você acha que isso é importante para o seu corpo, por que a tua vida matrimonial não é importante? Por que você acha que a tua vida sexual e espiritual com teu marido pode ficar desnutrida porque você não tem vontade? E você acha que Deus está aprovando? Não, Deus não está aprovando, tá? Você precisa tratar esse trem aí, tá? Às vezes você tem que ir no médico, às vezes tem que fazer algumas renúncias, às vezes tem que ir lá e fazer mesmo, entendeu? E vai procurando maneiras, né, de vocês fazerem as coisas que gostam, né? Vai falando, vai se comunicando, olha, não gosto desse jeito, gosto desse jeito, e assim ele vai, porque ele também não tem bola de cristal, concorda, mulheres? Os homens, eles não têm bola de cristal para saber o que você gosta, você não gosta, qual é a área que você gosta, você não gosta, o que você gosta de fazer, ele não tem bola, se você não falar, ele não vai saber, tem que falar, né? Então, não ter é errado, mas também aquelas pessoas que querem demais, tá tão errado quanto, porque isso mostra um desgoverno na vida da pessoa, porque Deus é equilíbrio, né? Deus é equilíbrio. Então, qual que é a solução para isso? Jesus veio para quebrar essas ilegitimidades que nós fomos causando no decorrer da vida.
entendeu? Deus mandou o seu filho Jesus para morrer na cruz, e uma vez que ele morreu na cruz por nós, agora ele tem poder no nome dele e nos deu autoridade. O poder é no nome dele, a autoridade está sobre a nossa vida para desfazer e quebrar essas ilegitimidades que nós fomos gerando no decorrer da nossa vida. Colossenses no capítulo 2, versículo 13 e 14 diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado escrito, olha pra você ver, tendo cancelado o escrito da dívida, ou seja, através de Jesus, ele cancela esse escrito de dívida que nós tínhamos, ou que nós temos, como era contra nós quando andávamos fora de Deus, né? A qual era prejudicial a nós. Ele removeu inteiramente, encravando isso na cruz. Então, quando ele morreu, ele nos deu autoridade para quebrar essas legalidades. Tá? A cruz, então, gente, é uma tesoura divina. Olha que lindo. A cruz é uma tesoura divina que corta tudo que nos prende ao que não é do Senhor, ao que não é uma vida plena, ao que não é vida abundante. A cruz de Cristo é a tesoura que nos corta desse passado, dessa ilegitimidade, desses pactos, dessas alianças, tá? Então, olha para você ver. Em Lucas, no capítulo 8, Jesus tem um encontro com Maria Madalena. E ela tinha 7 espíritos que atormentavam ela. Depois você vai ler lá, Lucas, capítulo 8. O Senhor, quando ela teve esse encontro com Jesus, o Senhor libertou ela desses espíritos. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ela tinha muitos espíritos, ela era uma mulher extremamente perturbada, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer, não importa o teu passado, não importa quantas marcas você teve, não importa quantos relacionamentos. Eu estou recebendo algumas mensagens, muitas mensagens de pessoas no privado, me perguntando, eu não lembro das pessoas que eu me relacionei, poxa vida, e se sente até com vergonha, mas, gente, acontece. Uma vida sem Deus, ela é degradativa, ela é morra abaixo. Então, quando a gente está fora de andar com o Senhor, dos caminhos do Senhor, a gente é ruim mesmo, a gente é feio mesmo, a gente faz feiura mesmo. Né? A nossa essência é má, então a gente vai buscar tudo que vai suprir a nossa alma, só que a gente vai buscar no lugar errado, porque a gente fica ouvindo, é muito fácil para uma pessoa longe do Senhor, ela dar ouvido à voz do diabo, entendeu? Então Satanás vai falar, olha, vai lá, fica com aquele cara, você tá tão sozinha mesmo, o que você vai perder com isso? Fica com ele, aí você vai lá e fica, agora não, como você vê, você tem um histórico enorme e nenhuma felicidade, né? Então, o que a gente precisa fazer agora? O arrependimento sincero, gente, não adianta a gente fazer uma oração que a gente vai fazer agora, de desligamento de alma, sem arrependimento sincero. Então, primeiro, antes de você fazer essa oração, avalie, assim como o apóstolo Paulo fala, avalie-se então o homem a si mesmo. Avalie-se e fale, estou verdadeiramente arrependido? Estou arrependido? Porque se você não tiver, vai orar e vai pedir para Senhor, eu preciso me arrepender, me ajuda. Então você vai pedir para o Senhor te ajudar nesse processo de arrependimento, que o passo zero é arrependimento, não remorso, o arrependimento. Fala, puxa vida, sabe? Por que eu fiz isso? Eu tive uma oração essa semana com Deus, onde eu fiquei 10 anos fora da igreja, né? Eu desviei dos caminhos do Senhor, eu fiquei 10 anos fora da igreja. E nesses 10 anos, como eu me arrependo, eu fui de novo. Eu sei que o Senhor já me perdoou, mas eu pedi perdão. Falei, Deus, eu queria tanto voltar no tempo e não ter que me afastar do Senhor, não ter passado esses 10 anos. Quanta coisa eu perdi, quanta coisa eu perdi no Senhor porque eu me afastei, sabe? E isso é arrependimento, é aquela coisa de você sentir nojo daquilo que você foi, daquilo que você era, isso é arrependimento. Então vamos lá. Então, primeiro passo, arrependimento. Segundo passo, a renúncia verbal, por isso vai ter que falar. Não é pensar, não é orar em pensamento, é falar. A tua fala é assinatura espiritual, né? Depois vai ter que expulsar esses espíritos da sua vida, você mesmo vai fazer isso. Então, na hora que você estiver orando, pode ser que você tenha
passe mal, pode ser que você, se você passar mal, sentir algum enjoo, não tem problema, repreenda em nome de Jesus e continue a oração, faça até o final, tá? E depois disso, que você fizer a oração, expulsar esses espíritos, essas influências, você precisa agora restaurar a tua vida com Deus. Aí agora é você e Deus, intimidade, né? Como foi pregado domingo na igreja, é você ouvir o chamado do noivo e responder a ela, entendeu? Você vai ter que restaurar a tua alma. E como que se restaura a alma? Tendo intimidade com o dono da nossa alma, que é o Senhor, né? Então, antes da gente começar, eu tinha colocado no grupo, mas agora eu vou falar pra você, se você quiser dar uma pausa no vídeo, você vai pegar e você vai tentar lembrar todos os parceiros, o nome dessas pessoas, tá bom? Vai tentar e escreva, porque vai chegar uma hora que você vai falar o nome dessas pessoas e eu vou falar pra vocês a hora que é. Pastora, mas eu não lembro, porque passaram-se muito tempo, ou foram muitas pessoas, foi uma fase muito promíscua da minha vida, não tem problema. O importante é que na hora que você estiver fazendo a oração, lembre desse período da sua vida, remeta a sua mente, fala assim, eu tô falando desse período, tá? Porque às vezes a gente não lembra do nome da pessoa, mas a gente lembra, por exemplo, às vezes o lugar que a gente estava, ou a situação, o contexto, às vezes é fragmentado, a coisa é meio, você tem flashes, né? Como se você, tem pessoas que tiveram relação sexual enquanto estava alcoolizado, por exemplo, ela não vai lembrar, né? Ela não vai lembrar de detalhes, mas às vezes pode ser que você lembre da pessoa, ou do contexto, ou do dia, ou do momento. Importante que você lembre e fale para o Senhor, olha, Senhor, aquele momento X da minha vida. Se você não lembrar o nome das pessoas, né? Você fale para o Senhor do momento da sua vida. Senhor, eu me desligo sexualmente daquela pessoa, daquele momento da minha vida, X, Y, Z, entendeu? Você vai fazer dessa forma. E o Senhor vai te dando clareza, né? Aí se você fez a oração, mas depois você lembrou de outros, refaça a oração. Venha, volte no vídeo, assista, pega o trechinho da oração, tá? Eu vou fazer agora a oração, vou falar de forma mais lenta, mais devagar, para você poder repetir. Então, como você não sabe como que funciona, eu vou falar, né? Eu vou te dar se você souber fazer, amém. Faz aí, não precisa me copiar. Eu vou falar aqui para ficar mais fácil para as pessoas que não sabem como fazer isso, para ter um norte, tá? Mas depois que você pegar o jeito, você pode fazer com as suas palavras, tá bom? Importante, outra coisa que é importante você fazer também, esteja no momento onde você esteja tranquilo, tá? Evite fazer essa oração tarde da noite. Você pode estar assistindo esse vídeo à noite, mas for fazer essa oração, se você tiver condições de fazer a oração no outro dia, no período das 9 da manhã até as 15 horas, é um período de portal de bênção aberto, é muito bom você fazer nessa hora. Mas se não tiver condições, eu trabalho, a minha vida é super corrida, faça a hora que você puder. Importante que você faça, tá bom? Então, você vai começar, primeiro você vai estar num lugar sozinha, né? Intimidade com Deus, você vai tirar um tempo ali, tira um tempo de oração ao Senhor, fale, Senhor, eu tive entendimento agora do quanto eu errei, do quanto eu fui negligente com a minha alma, com a minha vida, com as minhas emoções, né, com a minha família, com os meus filhos, e eu me arrependo. Faça uma oração de arrependimento primeiro para o Senhor, né? Crie esse ambiente espiritual. É importante que você crie esse momento espiritual, porque a oração de renúncia não é só uma reza, né? É um momento espiritual entre você e Deus, você e o mundo espiritual, né? Fez essa oração, agora você vai repetir junto comigo, tá bom? Diante de Deus, afirmo que Jesus Cristo é meu Salvador. Nenhum outro além dele. Jesus, eu sirvo ao Senhor e a nenhum outro. Senhor Jesus, eu reconheço que pequei contra ti quando me envolvi em relações fora da aliança do casamento. Eu me arrependo e peço perdão. Eu me arrependo desse pecado, dos pecados sexuais, e peço perdão. Renuncio toda sedução, lascívia, sensualismo, frigidez sexual,
pensamentos impuros, fornicação, pedofilia, pornografia, orgias, libertinagem, estupro, sexo anal, masturbação e qualquer outra perversão sexual que veio através dos meus pecados de cunho sexual. Eu me desligo agora de todos os parceiros sexuais que tive, que me envolvi ilicitamente. Senhor, a cada nome que for citado ou situação, eu declaro que o teu anjo poderoso, com espada de fogo desembainhada, corte toda ligadura física, emocional e espiritual que houver entre mim e eles. Agora você vai citar o nome dessas pessoas, tá bom? Você vai falar aí o nome de todas elas que você teve relação. Importante, faça essa oração, não tenha dedos, pernas cruzadas, né? Faça isso livre, né? Voltando para a oração. Você vai fazer agora um ato profético, né? Eu devolvo todo fragmento de alma que essas pessoas deixou em mim, fragmentos da alma deles ou delas que veio para mim nessa relação ilícita, que ficaram comigo até hoje, eu devolvo pelo poder do nome de Jesus. Também pego de volta todo fragmento da minha alma que ficou com essas pessoas. Eu pego de volta todo fragmento de alma da minha alma que ficou com eles. Eu restituo agora pelo poder do nome de Jesus. Que o sangue de Jesus cele esta oração. Que todo pacto feito consciente ou inconsciente, que todo juramento, aquilo que eu falei para vocês sobre juramentos que a gente fez, né? Que todo juramento feito por eles e por mim seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Todos presentes trocados, objetos memoriais, feitiçarias, sejam desfeitas agora pelo poder do nome de Jesus. Pactos, presentes, juramentos, objetos, feitiçarias, sejam desfeitas e quebradas pelo poder do nome de Jesus. Declaro que a minha sexualidade está limpa a partir de agora e selo esta sentença com o sangue de Jesus. Renuncio a toda entidade e divindade a qual tive acesso através dessas relações sexuais ilícitas. Quebro e renuncio todo acesso a Diana, Kundalini, todas as pombagiras e todas as demais entidades espirituais relacionadas a pecados de cunho sexual. Em nome de Jesus, eu amarro e expulso da minha vida todo pacto, toda entidade, toda feitiçaria, toda amarração de alma, pelo poder do nome de Jesus. E no lugar que ficou vazio, eu coloco Jesus Cristo e o Espírito Santo como senhores e donos do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu declaro em nome de Jesus que estou livre, estou restaurada na minha sexualidade e na minha identidade pelo poder que há no nome de Jesus.
Amém? Agora eu quero orar por você para a gente finalizar esse momento profético. Eu quero orar por você, né? Desfazendo todo o vínculo satânico, concordando com a tua oração que você fez. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero, Senhor, concordar, Senhor, com cada declaração feita. Cada declaração que foi feita, Senhor, nas casas, meu Pai, essas mulheres, esses homens, meu Deus, que não querem mais carregar consigo fragmentos de almas de pessoas e não querem também, Senhor, ter a sua alma fragmentada e descontextualizada e ter a sua identidade, Senhor, mal formada por causa de pecados de ordem sexual. Eu afirmo em nome de Jesus, eu como profeta do teu nome, Senhor, eu profetizo que eles vão viver em novidade de vida e ter suas vidas transformadas e libertas pelo poder do nome de Jesus. Eu concordo e reafirmo com essas orações que eles fizeram agora, aqui na terra e diante dos céus, meu Pai. A tua palavra diz, quando 2 ou 3 concordarem na terra, será concordado no céu. E eu agora assumo essa autoridade profética na vida dessas pessoas e concordo junto com eles, meu Pai, que todo laço, todo pacto foi quebrado para o teu nome ser engrandecido na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jesus te abençoe, que Jesus te guarde, que você seja protegida, amada, querida, querido pelo Senhor, né? Protegido por Ele, que a sua alma seja uma alma inteira diante de Deus para você viver o que de melhor Deus tem para sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.